Irmãos, muito boa noite. Prazer regressar a esta casa amiga, para conversarmos sobre a nossa querida doutrina espírita, né? Nós hoje estamos encarregados de falar sobre o suicídio. O tema é o suicídio e suas consequências. O Livro dos Espíritos trata do tema de maneira geral, nas questões 943 a 957, lá na quarta parte, na parte, portanto, que diz respeito às penas e gozos futuros. Refletindo sobre o suicídio, vamos partir do conceito, né? O que é o suicídio? Bom, do ponto de vista material, todos nós sabemos que o suicídio nada mais é que o ato de alguém se suicidar, isto é, alguém tirar a própria vida material. Nós sabemos que, do ponto de vista material, é isso que acontece. O nosso Código Penal brasileiro, no artigo 122, trata do induzimento ao suicídio. É claro que não é possível se responsabilizar o suicida, não materialmente, porque o suicida já morreu. Do ponto de vista material, morreu o corpo físico, não há como responsabilizá-lo. Mas sabemos que do ponto de vista espiritual há consequências, e é sobre essas consequências que nós vamos conversar na noite de hoje. Procuramos na literatura espírita vários relatos sobre diversos tipos de suicídio, porque não existe só um tipo de suicídio, como nós vamos ver. E a ideia então é procurarmos fazer bem a distinção entre um tipo e outro tipo, procurarmos mostrar as consequências em cada um desses tipos, depoimentos de espíritos, de maneira que este é o nosso propósito aqui na noite de hoje. Mas antes de adentrarmos nas consequências para o próprio suicida, do ponto de vista material, a gente está vendo que aquele que induz ao suicídio pode ser responsabilizado. A pessoa, portanto, que convence o outro a se suicidar, este pode ser responsabilizado, cometeu um crime do ponto de vista material. Mas é importante que a gente saiba que não apenas do ponto de vista material, também do ponto de vista espiritual. Isso é que é interessante nós registrarmos. E a literatura espírita registra para nós o caso de um vulto muito querido de todos nós, da literatura mundial e também da literatura espírita, que é Leon Tolstói, que confessa o seu arrependimento por, em algumas de suas histórias, em um dos seus romances mais famosos, Ana Karenina, ele ter levado ao suicídio, ter fechado o livro com o suicídio da protagonista do livro, como se fosse uma coisa heróica, era se suicidar. Então, neste livro aqui da Ivone do Amaral Pereira, psicografado por Leon Tolstói, aliás, o livro psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, de autoria do Leon Tolstói e do Espírito Charles, nós temos aqui, no prefácio do livro, na apresentação do livro, nós temos essa colocação do Leon Tolstói, que se escreve este livro, escreve algumas histórias nesse livro. Esse livro tem 6 histórias, 4 delas passadas na Rússia, escritas por Leon Tolstói, todas elas verdadeiras, segundo o próprio livro coloca. Histórias que procuram fazer justamente o inverso do que o Leon Tolstói fez no seu Ana Karenina e em outros pequenos contos que ele escreveu, em que os personagens acabam se suicidando. Nesse aqui ele procura mostrar que a pessoa tem que ter fortaleza espiritual, tem que lutar contra as adversidades da vida, tem que confiar em Deus, tem que superar as adversidades, porque afinal de contas, nenhum fardo
é colocado sobre os nossos ombros que nós não possamos carregar. Então ele escreve 4 contos dos 6, e o Charles, que também foi suicida em encarnação passada, conta 2 histórias, uma passada na Pérsia e outra passada na Espanha. Na Pérsia, no ano 40, quando Charles era o príncipe de Saqqarah e ele se suicidou. O Charles, quem conhece um pouquinho da vida da Ivone Pereira, é um espírito que tem uma ligação muito grande com a Ivone Pereira, com o espírito de Ivone Pereira. Eles foram, em diversas encarnações, eles foram familiares, foram irmãos. O Charles foi pai da Ivone. Então, em várias encarnações, eles estiveram juntos. Existem livros hoje que relatam as diversas encarnações dele, né? Livros psicografados pela Ivone, e hoje nós temos essa consciência. Bom, então, nós temos aqui que o príncipe Saqqarah, que é o Charles, se suicida, e ele, então, vai contar uma história no século XVII, né? Quando a Ivone se suicida. É uma história que está no livro O Drama da Bretanha, uma história que se passa em Paris, e uma história no século XIX, em Portugal, quando a Ivone era Leila. Então a Ivone também era suicida. Então vejam, a Ivone, que era médium, psicografa os textos do Charles, que foi suicida no passado, e do Leon Tolstói, que, embora não tivesse suicidado, estava profundamente arrependido do enfoque que deu nos seus livros. Olha como é que ele fala na apresentação do livro. Ele diz assim, ó: há muitos anos, antes de abandonar a terra, os meus despojos carnais, prometi a Deus e a mim próprio escrever alguma coisa que combatesse o suicídio. Não me foi, no entanto, possível o cumprimento da promessa, até agora, visto que me escapavam argumentos e possibilidades com que demonstrasse a lógica do mal que ele, o suicídio, representa para a humanidade. Então, Leon Tolstói, no mundo espiritual, consciente do mal que o seu livro pode ter trazido para outras pessoas, ele se arrepende. E ele fala: muitas vezes afligi-me com a notícia de que uma e outras mulheres, arrebatadas pela paixão do amor humano, haviam imitado o gesto de certa heroína famosa de um dos meus romances. É o Ana Karenina, como eu estou falando para vocês, dando-se a tragédia de um suicídio nela inspiradas, né? Quem já leu o livro Ana Karenina, ou já viu o filme, porque recentemente, inclusive, teve uma nova versão, e ela se suicida no final por ciúmes do marido, né? E esse ato que ele pinta como sendo um ato de coragem no livro, né, na verdade não é um ato de coragem, como hoje a doutrina espírita nos ensina em relação ao suicídio. O suicídio é, na verdade, um ato de covardia. Como eu disse, nós devemos enfrentar todas as dificuldades da vida, porque não sabemos por que razão elas estão sendo colocadas diante de nós. Mas se estão sendo colocadas, certamente estão sendo colocadas porque nós precisamos saldar débitos do passado, seja um passado recente, às vezes na própria encarnação que estamos vivendo, seja um débito de encarnações anteriores. Então nós precisamos enfrentar as dificuldades e não desistir da vida, como a Ana Karenina faz no livro. Então dá-se a tragédia do suicídio nela inspirada. Em mais de um livro que escrevi, Tolstói, confessando então, pintei o suicídio de os seus heróis, deixando, porém, de apresentar o conceito moral, a consequência aterradora de tal gesto na vida do além, para aquele que o pratica na terra. Se os infratores se inspiravam nas histórias por mim contadas, sempre muito lidas e acatadas, sentia-me culpado, causador daquela desgraça, e cheguei mesmo a lamentar a inspiração que me levou
a encerrar dramas íntimos e sociais com suicídios tão impressionantes como os que criei para as minhas personagens. Penitencio-me diante da falta ante Deus e os leitores, declarando que tudo venho tentando a fim de repará-la. Depois de longo tempo de uma expectativa paciente, só para a gente ter uma ideia, Tolstói desencarnou em 1910. Essa apresentação está sendo escrita em 1973, o ano que o livro é lançado pela Federação Espírita Brasileira. Então, foram 63 anos aí, o longo tempo a que se refere Tolstói, 63 anos que ele esperou para poder contar a história de uma forma diferente. Depois de um longo tempo, já vimos 63 anos, consegui meios de iniciar a tentativa para o cumprimento da promessa feita. Pelo menos no que tange à literatura. Se minha mente, engendrando suicídios literários que modelaram outros suicídios, envolveu-me nessa faixa atormentada, hoje, superando o desequilíbrio daí provindo, tentarei reconfortar os corações frágeis, vacilantes nas horas difíceis das provações, assim afastando-os do pavoroso abismo. Que Deus abençoe as almas boas que me ajudam a retirar da consciência o peso de um remorso que comprometeu a minha paz. Leon Tolstói. Então, meus irmãos, vejam que, do ponto de vista espiritual, o possível induzimento ao suicídio traz consequências para aquele que induziu, porque despertando no mundo espiritual, a sua consciência liberta das influências materiais, em algum momento, aquele que induziu o outro ao suicídio se arrepende. E tal como Leon Tolstói, busca desesperadamente uma forma de reparar o seu equívoco. O boletim desta casa, deste mês, traz uma mensagem que se encaixa no que nós estamos falando. É uma mensagem da Joana de Ângeles. Está na página 4, vocês devem ter aí. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Exatamente o que nós estamos falando, né? Essa noção de responsabilidade o Tolstói teve no regresso ao mundo espiritual. E este arrependimento fez com que ele escrevesse as historinhas que estão no livro Sublimação. Vale a pena ler. Quem gosta de literatura espírita, quem gosta de romances, ler Ivone Pereira, ler Tolstói já é uma coisa muito gostosa, né? E a Ivone Pereira, ela traduz com fidelidade o estilo dos autores que por ela se comunicam. Então vale a pena a gente ler. Mas então é isso, nós somos responsáveis não apenas pelos nossos atos contra o nosso corpo, muitas vezes nos levando a um suicídio, como também somos responsáveis pela inspiração, pelo induzimento que provoquemos nos outros. Essa responsabilidade se dá sobre nós porque nós vulneramos o nosso perispírito, né? Como nós sabemos, todo ato contrário a nós mesmos vulnera o nosso perispírito. O Livro dos Espíritos nos ensina que o perispírito é o arquivo da alma. A alma somos nós, espíritos encarnados. Então, tudo que nós fazemos agredindo o nosso corpo físico fica registrado no perispírito. E nós, depois, vamos ter que ajustar contas com a lei de Deus. Porque se nós recebemos um corpo sadio, é para fazermos uso dele em benefício do nosso próprio crescimento espiritual. Esta é a nossa finalidade. Por que nós estamos encarnados? Muita gente transita pela vida material sem ter uma resposta para isso. E aí se entregam a uma vida de exageros,
uma vida sem sentido, uma vida totalmente voltada para os prazeres materiais. Nós não estamos dizendo que a gente não possa ter prazeres que a vida material nos ofereça. Nós somos seres humanos no mundo, a gente tem que viver de acordo com o momento em que nós estamos. Nós não podemos viver no século XXI como se no século XIX estivéssemos. Temos que viver de acordo com o século XXI. Somos seres humanos no século XXI, mas temos que saber que os nossos excessos, comprometendo o nosso corpo, podem nos levar a responsabilizações futuras. A doutrina espírita a todo instante nos fala sobre isso. E vai nos mostrando que existem vários tipos de suicídio. Nós estivemos relacionando no livro dos Espíritos, na questão 957, nós relacionamos as consequências que o suicídio traz para nós, espíritos encarnados, né? Então vamos ver aqui, questão 957, está aqui. Kardec pergunta, esse é o tema do estudo da noite de hoje: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Em geral, quais as consequências? E os espíritos respondem: muito diversas são as consequências do suicídio. Então não há uma receita de bolo para o suicida. Todo suicida não vai ter o mesmo tratamento no mundo espiritual. Essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar de lado, esse raciocínio. Cada tipo de suicídio tem uma responsabilização diferente em função das influências que aquele suicida sofreu, em função do conhecimento que a pessoa tinha a respeito dos danos que o suicídio poderia trazer para ele no mundo espiritual. Por exemplo, um espírita que venha se suicidar é muito mais responsável diante da lei de Deus do que um ateu que se suicide. Porque ele não tem noção da vida espiritual, ele não tem noção do que vai acontecer com ele após a morte. Para ele, a morte vai acabar com tudo. Mas nós espíritas sabemos que a morte continua. Então nós somos mais responsáveis diante da lei de Deus, porque nós sabemos da necessidade de preservar o nosso corpo, nós sabemos das responsabilidades que temos na presente encarnação. Então, os espíritos estão respondendo: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, vão variar de acordo com essas circunstâncias que eu estou falando, e em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Bom, essa aí é uma consequência válida para todos os tipos de suicida. Porque quem se suicida espera estar pondo fim à vida, espera estar pondo fim a um sofrimento. E, de repente, após a morte, ele se descobre vivo no mundo espiritual. Então, esse desapontamento não tem jeito. Todos os suicidas sofrem esse tipo de desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Vejam que os espíritos, eles dizem que consequência é o desapontamento, mas cada um vai sofrer essas consequências de acordo com as circunstâncias do suicídio, com as circunstâncias que o levaram ao suicídio, com o seu conhecimento. Então há uma série de circunstâncias que cercam a responsabilização. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então está aí. Os espíritos esclarecem então que não há uma regra, uma receita de bolo para que a gente saiba sobre o suicídio. Há uma série de companheiros que às vezes costumam dizer:
Se o sujeito, por exemplo, tem medo de altura, é porque se suicidou, caiu de um penhasco. Se não gosta de água, tem medo de morrer afogado, é porque no passado morreu afogado. Não tem essa... Pode até ser, mas não existe essa regra geral. É isso que nós estamos querendo dizer. O que a doutrina do Espírito nos ensina é que não é regra geral. O Emmanuel completa essa resposta dos Espíritos no livro Consolador, dizendo assim, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Perguntaram a Emmanuel, no livro Consolador, questão 154. E o Emmanuel responde: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Então, Emmanuel mostra que existe essa decepção, de que nos falou o Livro dos Espíritos, mas mostra também, dependendo das circunstâncias que cercam cada caso de suicídio, mostra também que há uma série de consequências, sofrimentos inenarráveis para aqueles que escolhem a via do suicídio. Há um outro livro da Ivone do Amaral Pereira, escrito por Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho Castelo Branco, poeta português, escreveu vários romances, os mais conhecidos, Crime por Castigo, né? Eu acho que é esse o nome, agora fugiu exatamente o nome do livro. Não, é Amor de Perdição, Amor de Salvação, esse é que é o nome do livro. São dois livros diferentes. Escreveu vários livros. Amor de Perdição e Amor de Salvação são apenas dois deles. E esses livros, então, o Camilo Castelo Branco, um sujeito, um literato, uma pessoa culta, ele se revolta contra a vida porque ele, em determinado momento de sua vida, ele vai ficando cego, e no momento em que ele se descobre cego, informado por seu médico na sua residência, enquanto a sua esposa leva o médico até a porta de saída para se despedir dele, ele pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Camilo Castelo Branco. Esse ato de rebeldia de Camilo Castelo Branco gera para ele consequências no mundo espiritual que estão narradas no livro Memória de um Suicida. E agora, inclusive, são narradas também através de uma radionovela que a Federação Espírita Brasileira lançou. Então, para quem não... Porque o livro é volumoso, né? Quem olha o Memória de um Suicida, se ficar sugestionado pelo número de páginas, não vai ler, né? E vai olhar assim, vai ver uma montoeira de páginas, um livro grosso. Bom, sugiro então para esses que são sugestionáveis que ouçam a radionovela, né? Ouçam a radionovela, vai ouvindo aos poucos. E novela é uma coisa que brasileiro gosta, não é mesmo? Então, é uma forma de nós acompanharmos o drama de Camilo Castelo Branco. Inenarrável, somente com as palavras dele, relatando as aflições quando ele desperta no mundo espiritual, para que nós possamos compreender o drama de um suicida como ele, que se rebelou porque abandonou o corpo, rebelando-se contra a vontade de Deus. Mas continua o Emmanuel assim, suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre. É o caso do Camilo Castelo Branco. Ficam indefinidamente, anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da alma, usada num gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Então vejam, meus irmãos, é uma via que a gente não deve nem pensar em nenhum momento de nossas vidas.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Por que nós não devemos em nenhum momento pensar em suicídio? Que nós devemos sempre pedir ao Pai que nos dê força para suportarmos as nossas adversidades, aos bons espíritos que nos auxiliem. Por quê? Porque quando nós passamos a alimentar, ainda que por uma fração de segundo, essa ideia, nós sintonizamos com companheiros que talvez tenham sido suicidas no passado, ou que se comprazam apenas em aumentar o nosso sofrimento. E esse sofrimento, então, vai começar a crescer dentro de nós, e se nós não tivermos vigilância, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos coragem para enfrentar as adversidades, acabamos descambando pelo caminho realmente, o caminho do suicídio, que parece ser o mais curto, mas se transforma no caminho mais longo. Então, meus irmãos, o assunto é muito sério, é para a gente refletir bastante. Agora, para vocês terem uma ideia, não existe só um tipo de suicídio, como eu tinha dito, né? O Livro dos Espíritos tem vários tipos de suicídio. Tem o suicídio, fala-nos de diversos tipos, né? Fala-nos do suicídio voluntário, que é esse que nós estamos falando, do suicídio involuntário, indireto ou inconsciente, que é aquele que, de repente, o André Luiz se viu sendo acusado de ter praticado quando chega em Nosso Lar. Quem leu Nosso Lar se lembra que André Luiz passa 8 anos no umbral. Quando é resgatado, ele vai para a colônia Nosso Lar, e lá então, ao ser tratado pelo médico, o médico diz a ele: que pena que chegou aqui pela porta do suicídio. E ele: suicida? Eu? Jamais, eu não sou suicida. Eu morri devido a um problema grave intestinal que eu tive, uma moléstia de longo curso. Morri não querendo morrer. E aí o médico, Henrique de Luna, o nome do médico, vai esclarecê-lo então quanto ao chamado suicídio involuntário, indireto ou inconsciente, que é o que nós muitas vezes perpetramos sem estarmos conscientes disso, sem sabermos. Vou falar de todos os tipos, depois vamos dar exemplos de alguns deles. Suicídio por desgosto da vida, está tratado na 945, Livro dos Espíritos. Para fugir às decepções, 946. Por protesto, na 947. Por vergonha, nas questões 948 e 949. Para chegar mais depressa a uma vida melhor, né? Tem pessoas que estão vivendo nessa encarnação, não tem mais motivação, a vida espiritual é muito melhor, e se suicida, né? E vai, desta forma, passar pelas consequências do seu ato. Porque somente a Deus cabe tirar a vida. Nós não podemos tirar a vida, a nossa principalmente. Para ser útil ao semelhante, na 951, aqui, embora esteja tratado dentro do capítulo do suicídio, o objetivo dos espíritos é dizer que que neste caso, aquele que se sacrifica, aquele que se suicida para salvar o seu semelhante, na verdade, ele não é encarado no mundo espiritual como um suicida, né? Então está lá na questão 951, a responsabilização dele não é a de suicida. Por paixões de que não se pode libertar, por abreviar instantes de sofrimento, por imprudência, por costumes, por perda de entes queridos. Então vejam vocês que há uma relação enorme, há uma variedade enorme de tipos de suicídio. Mas todas essas variedades de suicídio, elas têm origem no mesmo pensamento: a possibilidade de em algum momento tirarmos a nossa vida. Vamos ver um outro depoimento. Esse está narrado num livro
também clássico da doutrina espírita. Esse aqui, ó, Estante da Vida, é de Irmão X, é um livro de crônicas. Esse livro trata do depoimento de uma mulher que se suicidou. O Irmão X diz assim, ó: aqui vai, amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado como uma suicida comum. Uma suicida comum, aquela que se suicidou pela própria vontade. Sabe você, tanto quanto eu, que não existem casos absolutamente iguais. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de uma jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. Mais alguns apontamentos que já não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela se envenenou no Rio de Janeiro, aos 32 anos de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Não era pessoa de cultura excepcional do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se na Terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Então vejam, uma pessoa boa, na acepção da palavra, que no momento deslocado resolveu ingerir formicida e tirou a própria vida. Passemos, no entanto, às suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. Então, o Irmão X faz questionamentos a essa senhora e ela vai responder. Primeiro, a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? E ela responde: seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Então a gente constata que não é uma pessoa que professasse uma religião, uma pessoa que seguisse sistematicamente uma religião. Ela se dizia seguidora de uma religião, mas na verdade ela não seguia não seguia os preceitos da religião, seja lá qual for, porque nenhuma religião que nos eleva para o bem, ela nos induz ao suicídio. Não é verdade? As religiões cristãs, principalmente, elas nos levam sempre à resistência moral, à superação das dificuldades. Então, a nossa irmã, ela se dizia professando uma religião, mas, na verdade, a religião não tinha entrado nela. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? E ela responde: não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Então, ela morreu, mas continuou lúcida, não sabia o que estava acontecendo com ela. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino gritando a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Atirada com ele a um compartimento no necrotério, chorava de enlouquecer. Então vejam que padecimento terrível dessa irmã que tirou a sua própria vida. Recorreu à prece no sofrimento? Pergunta o Irmão X. Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados,
sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada. Na quinta, encontrou amigos ou parentes encarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. Então ela continuava com todas as suas energias, do vigor do seu corpo físico, dos seus 36 anos de idade, quando ela desencarnou. Assisti ao seu próprio enterro com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los, estava mentalmente cega de dor. O que aconteceu em seguida? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos. Vejam, meus irmãos, que situação terrível a dessa irmã. Afinal de contas, por que razão decidiu matar-se? Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Apenas 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava. Então o marido casou com a mulher da qual ela sentia ciúmes. O que aguarda para o futuro? É a última pergunta. Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. E qualquer que seja a aprovação que me espere nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra outra vez, quando então conto retomar o ponto da evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do ato que cometi. Meus irmãos, estão vendo como é que o assunto é muito sério, né? Então, essas reflexões todas, esses exemplos, é justamente para nos desencorajar e para que nós tenhamos argumentos, para quem sabe, socorremos até um amigo que saibamos que possa enveredar por esse caminho. Um outro tipo de suicídio, ao qual todos nós estamos expostos, até porque ele é um suicídio inconsciente, involuntário ou indireto, né, que vai deixar para nós de ser inconsciente, muito menos involuntário e muito menos indireto, né? Nós temos que ver que nós podemos estar submetidos a uma situação destas, uma situação de suicídio involuntário. Nesse livro A Vida Escreve, outro clássico da literatura espírita, de Hilário Silva, psicografia do Chico e do Valdo Vieira, nós temos aqui o Conto da Mosca, que nos fala de um caso de suicídio indireto. Diz assim o Hilário Silva: a impaciência é vício grave, falta de caridade para consigo mesmo. Por isso afirmava Jesus: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium com grande acerto e continuava: o suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões basta um momento de indisciplina e a morte surge por nonadas. A sessão terminou e todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho: tão bons conselhos, tão bons conselhos. Então Jerônimo estava falando através do médium, numa reunião, e o Fraga estava presente à reunião, e reconhecendo que o Jerônimo falava sobre suicídio indireto,
Era realmente uma coisa muito boa, bons conselhos. No outro dia, porém, o mesmo Fraga, esse que reconhecia os bons conselhos, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Leve mosca zombava dele. Leve mosca zombava dele, procurando-lhe a calva. O zeloso contador, tentava alcançá-la com um tabefe aqui e ali, mas nada. A mosca ficava voando ao redor dele. A maneira da personagem de Fedro castigava improfiguamente a si mesmo, sentindo que ela se alojava provavelmente pela 20ª vez entre seus raros cabelos, bateu fortemente no próprio crânio. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro, aflição, ocorrera a ruptura de vaso importante no cérebro, e Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou, espantado, no regaço do piedoso Jerônimo, ao conhecer a própria situação, gritou afobado: "E agora, meu Deus, que fazer?" O amigo espiritual, todavia, informou calmamente: "Você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses, mas apenas agora toma acordo de si." Abri só um parênteses aqui, vejam a diferença. Aquela moça que tomou formicida levou 6 anos sofrendo para que pudesse retornar e ver a situação da sua família, né? Ele, o Fraga, em 2 meses ele já estava conversando com o Jerônimo, que era o mentor espiritual. "Já estudamos o seu caso", disse o Jerônimo. "Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto da mosca. Suicídio indireto, meu caro, suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto dos homens." "E agora, o que faço?" pergunta o Fraga. O benfeitor espraiou o olhar pela casa de socorro terrestre em que se achavam e esclareceu: "Já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, de certo não merece o pavor das regiões abismais. Mas também não está habilitado para subir. Ficará aqui mesmo." "Aqui onde?" indagou Fraga assombrado. "No hospital, onde estamos." "Com que fim?" "Ajudando aos enfermos." "E fazendo o quê?" Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente: "Aprendendo a ter paciência. Você ficará durante algum tempo a espantar moscas." Não é? Então está aí a situação do nosso suicida indireto. Isso não significa que todo suicida indireto vá ter essa pena de ficar espantando moscas, né? Nós vimos aí que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Padecendo sofrimentos, que estão narrados lá no livro Nosso Lar. Nós sabemos que existem várias outras formas de nós estarmos cometendo suicídio indireto. Uma dessas formas, a irritação, muito comum nos dias de hoje, né? O estresse que a vida moderna nos leva, o trânsito louco da cidade do Rio de Janeiro, os que moram em São Paulo nem se fala então, né? Então, tudo isso, se nós não tivermos paciência, a paciência que o Fraga não teve, nós vamos acabar chegando no mundo espiritual com o tempo de vida que teríamos na Terra abreviado. Isso é o suicídio indireto. Quando nós temos que passar aqui 100 anos e passamos 80, estamos devendo 20. Né? Então, o suicídio indireto são essas circunstâncias que abreviam a nossa encarnação atual. Porque todos nós firmamos compromissos antes de reencarnar. E recebemos um tempo de vida física, energia, para um determinado número de anos que precisamos ter aqui na Terra. Se alguma coisa fazemos que nos abrevia, nós então podemos ser taxados de suicidas indiretos. Uma outra questão que eu gostaria de falar é a questão do Romeu e Julieta. Existiriam muitos exemplos aqui para a gente falar, a literatura é farta.
Eu fui me animando, fui juntando uma porção de livros, mesmo sabendo que não ia conseguir ler todas as histórias, né? Vamos ler só as principais. Mas existe um suicídio por amor, que a literatura nos fala, que é a história de Romeu e Julieta, que todos devem conhecer. Dois jovens de famílias diferentes. Lembra um pouco a novela Saramandaia, aí o pessoal que gosta de ver novela, né? Que todo mundo em Saramandaia só se apaixona um pela família inimiga do outro, né? Então é mais ou menos isso. Os Capuleto e os Montecchio, né? Ela Capuleto, ele Montecchio, e eles se apaixonam e resolvem viver o amor deles, mas a família impede que eles vivam esse amor. Romeu então vai para longe de Julieta, né? São acobertados por um frade que simula a morte de Julieta e manda um recado para que Romeu venha, que Julieta vai despertar e Romeu e Julieta vão ficar juntos no momento que ela despertar. Só que Romeu não recebe o recado. Quando Romeu volta para ver Julieta, ele volta porque vem a saber que Julieta tinha morrido. E aí, ali diante da sepultura, no lugar onde a nossa Julieta, naquela época não se enterravam os corpos, né? Os corpos ficavam expostos em câmaras até que fossem consumidos pelo tempo. Então, ali do lado do corpo de Julieta, Romeu se suicida para se encontrar mais rapidamente com ela. Mal ele acaba de se suicidar, Julieta acorda e, vendo que ele está morto ao lado dela, se suicida também. Uma história de amor. Shakespeare certamente deve ter padecido as mesmas consequências do induzimento ao suicídio que levaram o nosso Leão Tolstói ao remorso e à necessidade de escrever. Provavelmente, embora não esteja relatado em nenhum livro da doutrina espírita, mas provavelmente ele voltou e escreveu alguma coisa contra o suicídio posteriormente. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que no livro O Céu e o Inferno, nós temos uma história muito semelhante, na parte segunda, no capítulo 5, de dois amantes que se suicidam por não poderem ficar juntos, porque ele e ela se amam muito, mas ela é casada com um amigo dele, e ele não quer violar a amizade, e não quer que ela viole os compromissos que ela firmou com seu marido. Então os dois se reúnem e resolvem se matar. Inclusive deixam recomendando, na carta de despedida para os seus familiares, deixam recomendado que gostariam de ter os corpos enterrados juntos, para que juntos permanecessem na eternidade. Então, essa história está narrada no livro O Céu e o Inferno, obra de Kardec, tem o nome de duplo suicídio, por amor e por dever. Quer dizer, eles se matam por amor, porque se amavam, e por dever, porque não queriam se tornar adúlteros, mas queriam viver o amor deles juntos. Kardec, então, faz a evocação da suicida. E isso é que é interessante, para que a gente perceba que esse ato que aparentemente une, na realidade, afasta. Evocação da suicida. Kardec pergunta: vedes o vosso amante com o qual vos suicidaste? Pergunta para ela. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Então, ao contrário do que ela pensava, quando ela despertou no mundo espiritual, ele não estava do lado dela. Que sensação experimentaste ao despertar no outro mundo? Ela responde: sensação singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha. Conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me.
e eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Experimentares qualquer dor física, todo o meu sofrimento reside aqui. Que quereis dizer por aqui e aqui? Aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. É provável que visível o Espírito levasse a mão, a cabeça e o coração. Acreditar na perenidade dessa situação? Sempre, sempre ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam sempre assim. Nós espíritas sabemos que não existem penas eternas. Em algum momento ela será socorrida, em algum momento ele será socorrido, em algum momento eles terão oportunidades de se refazerem diante da lei de Deus. Então o importante é que a gente perceba que, ao contrário do que essas histórias românticas possam sugerir, o suicídio nunca aproxima aqueles que se amam. Ele afasta as pessoas que se amam. Daí a necessidade de nós lutarmos com todas as nossas forças para resistirmos ao suicídio. Importante também ressaltarmos que muitas vezes, sem sabermos, nós podemos ser instrumentos da espiritualidade no socorro aos companheiros que porventura estejam querendo se suicidar. Não podemos, portanto, deixar de lado as intuições que tenhamos nesse sentido, de nos aproximarmos das pessoas que porventura estejam querendo se suicidar. No livro Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, esse livrinho aqui, um livrinho de contos, de historietas, ele tem uma historinha muito interessante. É a 5ª lição do livro, A Visita. Argemiro Pelli, não sei onde é que o Simonetti vai arranjar esses nomes, mas Argemiro Pelli deixou o centro ao final da reunião vespertina de domingo. Então ele era espírita, como nós. Era um dos expositores, especializado em temas evangélicos, exaltando com frequência os valores da fraternidade, do trabalho em benefício do seu semelhante. De retorno ao seu lar, em edifício de apartamentos, veio-lhe à mente a lembrança de um vizinho, rapaz solitário, introvertido, que frequentava eventualmente as reuniões de assistência espiritual. Médium desajustado, certamente sofria a influência de obsessores desencarnados. Poderia visitá-lo. Olhou o relógio, 16 horas, muito tarde. Estava cansado e havia um filme interessante na televisão. Podia ser um jogo de futebol, né? Podia ser alguma coisa que o afastasse daquela ideia. Nesse momento, nós também somos influenciados pelos espíritos que não querem que a gente vá lá visitar o companheiro que precisa ser visitado. Entrando no prédio, passou diante do apartamento do rapaz. Vejam só o drama do Argemiro. Ele passou pelo apartamento do rapaz. A porta estava entreaberta. E se batesse só para um alô? Argemiro relutava. Queria repousar. Além do mais, sairia à noite. O papo ligeiro acabaria estendendo-se, atrasando o seu passeio. Ficaria para outro dia. Entrou em seu próprio apartamento. Ligou a televisão. Retirou um refrigerante da geladeira e, refestelando-se no sofá, suspirou feliz. As delícias de um fim de domingo tranquilo, sem nenhuma preocupação. Entretanto, o vizinho não lhe saía da cabeça. Bem que poderia procurá-lo, fazendo-o sentir que havia alguém que se interessava por seu bem-estar. O moço precisava de amigos. Não, afirmou categórico para si mesmo. Há algum obsessor querendo perturbar o meu repouso, mas não conseguirá. E mergulhou no programa da televisão, sorvendo preguiçoso a bebida. O sono chegou de mansinho, reclinou-se e dormiu. Teve sonhos confusos com cenas de ambulância e viaturas de policiais, trafegando ao som de sirenes estridentes. Despertou inquieto às 19 horas. Banhou-se, tomou leve refeição e saiu.
à porta do prédio, percebeu um ajuntamento de pessoas. Viatura policial e ambulância estavam de saída. Levavam um cadáver. Seu vizinho suicidara-se exatamente naquele espaço de tempo em que Argemiro, postado diante da televisão, resistia ao impulso de visitá-lo. Então, meus irmãos, estão aí as reflexões para todos nós. Nós temos, portanto, como espíritas, como conhecedores da vida espiritual, como conhecedores das influências que todos nós sofremos de companheiros desencarnados, em razão das próprias sintonias que fazemos, precisamos refletir, não apenas em relação a perpetrarmos o suicídio contra nós mesmos, mas em relação às responsabilidades que temos diante dos companheiros que muitas vezes esperam de nós uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, um ombro amigo, para que possam superar as dificuldades com que a vida faz com que eles caminhem. Então é importante que nós saibamos de tudo isso, saibamos que Deus espera que as criaturas se ajudem através das criaturas e que na condição de criaturas nós temos uma responsabilidade muito grande para que possamos ser verdadeiramente espíritas. E eu vou encerrar falando só um pedacinho de uma poesia do Cornélio Pires, que está no livro Astronautas do Além, sobre suicídio. Ele vai dizer aqui, vou dizer só o finalzinho aqui, não é muito grande, mas nós já estamos ultrapassando o tempo. Ele diz assim, ó, é a última estrofezinha: tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Né? Que o Senhor Jesus possa nos envolver a todos, para que tenhamos as melhores reflexões e que no retorno aos nossos lares possamos fazê-lo acompanhado de amigos espirituais, que possam nos auxiliar sempre na prática do bem, na prática do amor, que afinal de contas é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Esse é o nosso compromisso. Muita paz para todos, muito obrigado.